Eu vou mostrar para vocês no vídeo de hoje que quando um pastor que construiu a sua carreira dentro de uma instituição já estruturada, antiga, ao exemplo da Assembleia de Deus, e ele resolve fazer aquele racha, a divisão, né? Reunir um grupo e levar esse grupo junto com ele para começar um novo ministério. E às vezes nem criatividade para o nome eles têm, acabam usando o mesmo nome. Assembleia de Deus não sei das quantas, ou Assembleia de Deus, que nós chamamos aqui de Boteco de Aleluia. Alguns com a lábia de que vão fazer tudo diferente, tudo novo, né? Não vai ter mais aquilo que eles não concordavam dentro da outra instituição, e assim vai uma leva de pessoas atrás, e no final é só uma armadilha para que ele possa construir o seu império e ter apoiadores que estão ajudando a defender a causa. Mas na verdade ele fez uma divisão justamente para continuar fazendo aquilo que a instituição antiga fazia e ele não tinha oportunidade de fazer. Então ele causa divisão, leva um grupo e continua com a mesma maligna intenção de fazer as coisas toda do seu jeito. É sobre esse assunto que nós vamos falar e vou mostrar para vocês o resultado disso. Mas antes, se inscreve aí embaixo se você não é inscrito do canal, ajuda a divulgar o nosso conteúdo, aciona o sininho aí também, deixa o seu comentário que é importante. Pastor é acusado de desviar 670 mil em ofertas e dízimo de igreja em Goiás. Azaio. Mas ele não é o dono da igreja, então não houve desvio, ele aplicou o dinheiro do jeito dele. Mas esse é o caso de quando você sai de um contexto de uma instituição para montar outra sua, achando que quem vai contigo vai apoiar tudo que você decidir fazer. No final você vai encontrar barreiras, porque às vezes nessa leva de pessoas que saem com o pastor, elas saem justamente porque querem ver a coisa diferente, e o cara acaba fazendo ao contrário, ou mantendo tudo que era feito na outra, e aí encontra as barreiras. E olha só, nós vamos falar do tal de pastor Noel Garcia dos Reis, 64 anos, que foi denunciado ao Ministério Público do Estado de Goiás. Vai queimar no inferno! Ministério Shekinah. De acordo com a Polícia Civil e o Ministério Público, entre janeiro de 2018 e fevereiro de 2020, o pastor se apropriou por ao menos 56 vezes de valores provenientes de dízimos e oferta. O prejuízo total à instituição religiosa foi de 71,5 mil. O pastor ainda é acusado de ter pago plano de saúde e contribuição previdenciárias às custas da instituição religiosa, além de ter adquirido um imóvel em benefício próprio que desfalcou o caixa da igreja em uma ocasião. E daí tem um outro processo, ó. Em outro processo aberto em 2021 e que está concluso para sentença, o religioso é acusado de desviar mais de 600 mil da construção de uma igreja que nunca foi concluída. Aquela velha história dos assembleianos, a maioria dos pastores assembleianos, é reformas e mais reformas com templos, com igrejas, com casas pastorais, banheiro de igreja, e essas reformas, construções nunca são concluídas porque rende dinheiro cada pedido de oferta para ajudar na construção. E quando conclui uma com muito custo, já tem outra na fila esperando para ser reformada. Enquanto isso, o dinheiro que vai, enquanto você rala, trabalha, acredita que o seu dinheiro está sendo investido na obra de Deus, eles estão embolsando, dando uma outra finalidade, enquanto você é quem paga essa dívida. Olha só, durante a investigação, encabeçadas pela Polícia Civil, os policiais descobriram que o pastor usava, olha só, as contribuições dos fiéis para bancar plano de saúde, contribuições previdenciárias, além de comprar imóvel em benefício próprio. Conforme o inquérito, somente com o INSS, pastor Noel Garcia torrou 31 mil. Zaio, mas ele tem direito do INSS. Mas gastar 31 mil reais com INSS... sinceramente, cara, esse camarada aí tá por fora, né? E quem acredita, pior ainda. Amém!
No entanto, a igreja veta esse tipo de pagamento aos funcionários do templo. Então era só ele que recebia o pagamento do INSS. Os demais funcionários da igreja não tinham esse direito. Aleluia! Sendo assim, não caberia à instituição religiosa efetuar com os seus recursos o recolhimento dos valores relativos à contribuição previdenciária de seus membros de ordem religiosa, mas sim esses por conta própria. Assim deveria proceder, disse o promotor Salinas Macias. O promotor explica ainda que existe um imóvel anteriormente de propriedade da igreja que foi repassado para o nome do pastor. Meus amigos, passando a mão nos bens das ovelhas. Constrói para as ovelhas, mas no final vai para ele. Ele teria recebido o imóvel como dívida do ministério, que daí eles vão inventar, né? A igreja está devendo para mim, a igreja tem dívida comigo porque eu investi dinheiro, enfim. Porém, os próprios fiéis afirmam ao Ministério Público que o débito já havia sido quitado pela igreja tempos atrás. A entrega do imóvel foi tratada como total sigilo pela diretoria da igreja. Em outras palavras, foi feito na surdina. Membros da diretoria escolhido a dedo para aprovar esse tipo de malandragem da parte do pastor. Agora, olha as palavras do promotor, abre aspas. A suposta dívida que a instituição religiosa tinha para com o denunciado traduz-se na prática em um verdadeiro cheque em branco ao denunciado para justificar os desvios de valores pertencentes à entidade religiosa, travestidos de compensações financeiras de débito e crédito e ou pagamento de benefícios das mais diversas naturezas. Que palhaçada! Pontua, fecha aspas, pontua o promotor. O Ministério Público solicitou que, neste caso, a Justiça afaste o pastor Noel de todas as funções da igreja até o fim do processo, caso a denúncia seja aceita. E sabe quem está fazendo essa pressão aí? São alguns membros da igreja, que perceberam a malandragem do pastor e pressionaram, correram atrás, fazendo denúncia ao Ministério Público com conhecimento dos seus direitos como dizimistas e ofertante. E é disso que eu falo aqui nos meus vídeos constantemente. Se todo membro que contribui, que dá sua oferta, soubesse dos seus direitos, eu tenho certeza que não existiria tantos malandros da fé, roubando dinheiro do povo em nome da fé, se beneficiando de enriquecimento ilícitos em nome da fé, porque são sacerdotes, pastores, ungidos, intocáveis, jamais pode tocar no ungido de Deus. É o que eles mais falam para fazer uma lavagem cerebral e assim tirar tudo que pode da igreja. No final é a igreja que fica endividada com o pastor, sendo que é tudo malandragem nos bastidores acontecendo. Vai sair, espírito maligno! Agora veja uma coisa, o órgão pede ainda que o pastor Noel Garcia seja proibido de manter contato com qualquer testemunha do processo, para evitar a manipulação do processo, porque ele já foi acusado de manipular as testemunhas. Cara, é uma verdadeira vergonha. E pior que são homens de Deus. Homens que pregam a integridade, pregam a verdade, pregam a transparência, mas só para você. Para eles, não. Gavião cruel, cego de guia. Olha só, a obra que se iniciou entre os anos 2004 e 2006, com um orçamento previsto de 400 mil a 600 mil, entretanto, até o momento, passados mais de 17 anos, a obra ainda não foi concluída, cara. 17 anos de reforma de uma igreja, de um templo, e 17 anos depois ainda a obra não foi concluída, porque não teve ofertas suficiente para bancar os 600 mil reais aí que era preciso. Faz uma conta comigo, será que 17 anos essa igreja não conseguiria reunir 600 mil reais? Cara, tá de palhaçada, velho. A obra ainda não foi concluída e os gastos ultrapassam um montante de R$1.200.000. Cara, sinceramente, velho,
A igreja entende assim, 17 anos não entra oferta suficiente para reformar, ter um gasto lá de 400, 600 mil reais, que é o que eles colocaram aí. Que a obra precisaria de 400 a 600 mil para a reforma. Mas 17 anos fazendo ofertas. E sabe o que eles arrecadaram em 17 anos? 1.200.000 reais. E a obra não foi concluída, mas o pastor tem a sua casa, tem os seus carros de luxo, a sua mansão, enquanto as ovelhas estão ralando, alguns pagando aluguel, mas ofertando na obra de Deus, com o carnezinho para construção, né? Esse processo está concluído para sentença. Amém! O Ministério Público de Goiás também solicitou à Justiça de Goiás a quebra de sigilo bancário e fiscal do pastor Noel e da igreja para investigar se existe mais desvios cometidos pelo pastor em datas anteriores. Bem feito, né? Olha o poder que a igreja tem. Se os membros se reunirem e entenderem que tem força, a coisa desenvolve. Ao ponto da justiça bloquear, né? Abrir aí quebra de sigilo bancário fiscal da parte do Papai Noel, né? O Pastor Noel, Papai Noel. Presentinho só pra mim. Gavião cruel, cego de guia. Resumindo, eles vão vasculhar a vida desse pastor, ele vai ter que dar conta de tudo que passou a mão, tirando proveito das ovelhas. Essa é a verdade. Agora, você não pode ficar sem dar o dízimo, você não pode ficar sem dar oferta, você não pode faltar culto, você não pode deixar de vir na igreja com a sua família, tem que estar na escola dominical, tem que ajudar com a oferta de construção, porque se você não ajudar com dinheiro, você vai ter que gastar com médico, farmácia, eles pegam no medo. 95% dos cristãos evangélicos que eu conheço vivem no medo de Deus pesar a mão com alguma coisa. Os outros 5 só ficam acumulando riqueza. 95 tem medo do inferno, se não contribuir vai para o inferno, o devorador vem, e os outros 5 estão vivendo uma vida de luxo. Essa é a verdade. Amém? Porque o medo é a maior arma, né? O diabo vai te pegar. Se você não ofertar, as coisas não vão ir bem. Se você não ajudar na obra, você pode começar a pagar aluguel. Se você quer sair do aluguel, você tem que ofertar para ter a sua casa própria. É pressão em cima de pressão, transformando 95% dos evangélicos com medo de Deus, com medo de ir para o inferno, e os outros 5% vivem sugando dinheiro desses restantes do 95%. Aleluia! É, meus amigos, na verdade aí o diabo que vem como ladrão não é o diabo que você tem medo, é o próprio de terno e gravata em cima de um púlpito dizendo que vai começar um ministério novo, mas no final é mais uma armadilha como qualquer outra, que nós chamamos aqui de boteco de aleluia. E você já pensou se o Ministério Público resolvesse investigar todas as demais igrejas, cara? Os salários altíssimos da maioria dessa pastorada, salários exorbitantes, capitais acumulados em nome de famílias, tudo tirado da lã das próprias ovelhas. Você já imaginou que estrago o Ministério Público faria? Eu sonho com esse dia. Se você também sonha, deixa o seu comentário embaixo, se inscreve no canal, deixa o seu joinha que é importante, me segue nas demais redes sociais, e esse é o canal Falazar. Estamos juntos por um Brasil e um mundo melhor. E eu digo uma coisa para você, fuja desse tipo de pastor. Pastores lobificados, eles acabam pastoreando ovelhas lobificadas. E o que você é ovelha ou é lobo? Até porque tem uma frase por aí que diz que Deus dá maus pastores para maus cristãos. Aí cabe a você fazer um julgamento.